Fala galera, beleza? Hoje eu vim falar sobre Vargas, ele mesmo, Getúlio Vargas. De 1930 a 1945 nós tivemos no Brasil a chamada Era Vargas. Ele vai governar de 30 a 45 e ainda vai governar de 51 a 54. Getúlio Vargas, na República, foi a pessoa que mais tempo governou o Brasil, 19 anos e meio. Então vamos falar um pouquinho sobre esse fenômeno político que foi Getúlio Vargas. A primeira coisa é entender o contexto da Revolução de 30 que levou Vargas ao poder. Vamos lá! Você vai ter uma ruptura do café com leite, aquele acordo entre a oligarquia paulista e mineira. E essa ruptura acontece aqui nos anos 30 devido à gravidade da crise de 29 no Brasil, né? O Brasil ele exportava café, um dos seus principais compradores era os Estados Unidos, e os Estados Unidos diminuiu a compra do café. E isso levou aí uma crise econômica que acarretou numa crise política. Nessa crise política, você vai ter a ruptura do café com leite, aonde Minas Gerais vai ingressar na chamada Aliança Liberal. A Aliança Liberal é essa que lança o gaúcho de São Borjas, Getúlio Vargas. Getúlio Vargas, apoiado pela Aliança Liberal, vai ter apoio também das oligarquias dissidentes. Paraíba, Minas Gerais e Rio Grande do Sul. Ainda vai ter apoio dos empresários, porque ele promete industrializar o Brasil naquele momento. Vai ter apoio dos tenentes, porque ele promete a moralização da política naquele momento, modernização do país. Vai ter apoio dos operários, porque ele está prometendo as leis trabalhistas. E vai ter apoio da classe média, inclusive do PD, Partido Democrático, Partido da Classe Média Paulista, porque ele está prometendo, né, modernizar, moralizar, tirar o Brasil do atraso, né, das oligarquias, do ruralismo. Resultado, com amplo apoio político, todo mundo acha que São Paulo ficou isolado, né? Olha, você vai ter a oligarquia paulista apoiando Júlio Prestes. E aí, como São Paulo está isolado, a vitória eleitoral seria do Vargas. Perfeito? Mas não foi isso que acontece. Quando as eleições acontecem, você vai ter a vitória de Júlio Prestes pelo PRP, Partido Republicano Paulista. Mas, Beto, por quê? Naquela época ganhava a eleição quem roubava mais. A máquina paulista foi mais eficiente e ganhou a eleição. Então, como é que Vargas conseguiu chegar ao poder? Vamos lá. O seu vice era o governador da Paraíba, João Pessoa, que foi morto por motivos pessoais, né? Uma briga pessoal com um advogado chamado João Dantas. E aí o Vargas fala que quem mandou matar João Pessoa, o seu vice, foram os paulistas. E isso vai justificar, né, uma guerra civil que vai levar Vargas ao poder, a chamada Revolução de 30. Então, galera, olha o que eu preparei para vocês aqui, ó. Revolução de 30, aí uma charge. Cara, Enem, concurso em geral, até professor mesmo de história no colégio adora cobrar charge, porque charge sempre é uma linguagem irônica, você tem que lembrar disso, sempre utiliza a ironia para retratar um fato. Olha o Getúlio Vargas aqui, falando assim, com licença, seu Julinho, quer dizer, tirando o Júlio Prestes da cadeira presidencial. E aqui eu montei uma linha do tempo para vocês, olha só, 30, Revolução de 30, Vargas chega ao poder, de 30 a 34 chamado governo provisório, de 34 a 37 você vai ter a nova república, ou também chamado de período constitucional, e de 37 a 45 a chamada ditadura do Estado Novo. Então esses são os primeiros 15 anos que Vargas vai ficar no poder. E aí, Vargas vai ser entendido por uma historiografia de populista. Aí você vai falar, Norberto, o que é isso? A América Latina, nos anos 30, você vai ter estados interventores na economia, interventores na sociedade, nas instituições políticas. Nós podemos pegar o exemplo de Cárdenas, no México, e de Perón, na Argentina, e de Vargas, no Brasil. Vamos dar uma olhada nisso aqui. Conceito de populismo. É um fenômeno urbano que surgiu da crise do Estado liberal. Para muitos, foi a crise do liberalismo, né, que levou à crise de 29, e a crise desse Estado liberal surge, então, em estados interventores.
E aí você vai ter, né, esse fenômeno político, o populismo, se caracteriza por um líder carismático. Mas, Beto, como assim líder carismático? O Vargas recebia carta de milhares de pessoas por semana. Ele tinha uma equipe para ler essas cartas, responderem essa carta, né, ou essas cartas, e encaminhar para a pessoa, dando a ideia que ele estava ali presente, que ele fazia parte da vida das pessoas. Ou ainda, era muito comum na sala de casa as pessoas terem uma foto de Vargas na parede. Você imagina, né? Você tem uma foto de um presidente na parede. Então, o Vargas, naquela época, ele conseguia fazer isso, né? Um líder carismático. Mais do que isso, galera, ele consegue unir com esse carisma, né, e com o populismo vários setores sociais, né? Mas eu queria lembrar para vocês que o discurso varguista sempre é um discurso demagogo, porque é um discurso populista. Demagogo por quê, Beto? Preste atenção. Ele vai ser pai dos pobres, ele se coloca como fazendo uma política para pobre, mas ele é mãe dos ricos. Quer dizer, ele vai falar, ele vai fazer políticas públicas alegando o seguinte, está vendo? O meu governo é para o povo. Mas, na verdade, o que ele está fazendo é uma intermediação entre o capital e o trabalho para favorecer a classe burguesa, a classe dominante. Mais do que isso, galera, é um governo para a burguesia, daí um incentivo estatal à indústria. O Estado ele passa a participar desse modelo industrial. Ele passa a ajudar na infraestrutura, na chamada indústria de base também. Por quê? Porque é um investimento muito caro para o capital privado. Então você vai ter o Estado participando desse alavanque, né, desse boom da economia brasileira. Podemos até afirmar que a partir de 30, o Brasil está fazendo a sua revolução industrial com Vargas. Ainda, você vai ter o assistencialismo, que é aquela ideia, né, de dar o peixe sem ensinar a pescar. Fazer políticas públicas que mantenham a população fiel ao político. Era uma estratégia do Vargas, do paternalismo, o pai dos pobres, e do trabalhismo. Trabalhismo é esse que você tem que lembrar que é a valorização do trabalho. Quer dizer, para você sair à rua, né, nos anos 30 no Brasil, é assim que foi criada a carteira de trabalho, você tinha que sair com a carteira de trabalho, senão você podia ser preso pelo crime de vadiagem. Olha que doideira. Então você vai ter uma valorização do trabalho e vai ser cidadão quem trabalha. Quem não trabalha não era considerado pelo Estado como cidadão. E ainda, o nacionalismo, né? O Vargas vai criar vários ícones nacionalistas. Nossa Senhora da Aparecida como padroeira do Brasil. Você vai ter o Dia da Raça Brasileira. Ou ainda, você vai ter o Cristo Redentor, a capoeira, o samba. São todos símbolos criados no período varguista, né? Como símbolos nacionais, nacionalistas. Então, galera, presta atenção. Você vai ter um Estado que vai ser interventor, né? Isso nós já falamos. Você vai ter a nomeação de interventores nos estados. Aqueles, né, governadores que tinham sido eleitos são tirados para entrar interventores nomeados por Vargas. Vargas vai fazer isso até em São Paulo, onde ele coloca o nordestino João Alberto. Você vai ter a nacionalização das riquezas naturais, quer dizer, tudo que foi encontrado no subsolo brasileiro vai pertencer ao Estado brasileiro, ao povo brasileiro. E você vai ter aqui a criação do Ministério do Trabalho, com o papel de fazer leis trabalhistas, sendo o primeiro-ministro do Trabalho Lindolfo Collor, avô de Fernando Collor de Mello. E também o MEC, o Ministério da Educação e da Cultura. Então, essa parte introdutória do Vargas, nós vimos como é que Vargas assume o poder em 30 e se torna um líder populista. Gostou do vídeo? Não esqueça de se inscrever no canal e ativar o sininho. Um abraço!